Fala pessoal, vamos gravar aqui hoje operando pelo laptop apenas, de um local que tem muita interferência externa de som, mas o importante é ver se eu consigo entregar algum conteúdo para vocês aí de operações ao vivo. Hoje é dia 21/4, né, Tiradentes hoje, feriado aqui no Brasil inteiro, né? Então hoje é um dia bom para operar e gravar, porque querendo ou não eu tenho o dia para operar inteiro lá fora. Então dá pra gente falar bastante aqui. Acho que a princípio eu vou falar um pouco dos principais das principais informações que eu utilizo aí, né, para analisar. Então, primeiramente, o gráfico, né, que eu consigo interpretar os padrões. Vocês podem ver que eu uso gráficos diários para analisar os meus trades. Né? Eu acredito que o movimento dessas ações elas acabam tendo muita volatilidade no curto prazo, mas um ponto de entrada seguro ele acaba sendo muito mais nos pontos diários aí, né, na análise diária. O Times and Trades, né, que é o acompanhamento de todas as operações aí que são realizadas. O Book de ofertas, né, também chamado de Level 2. Aqui a boleta, aqui onde eu acompanho, normalmente eu acompanho o tamanho do market cap da ação, o volume negociado em média e o preço, né, a percentual de queda ou não do ativo. Esse aqui são todos os meus alarmes que já foram colocados aí. Todo dia à noite eu faço um estudo com os principais alarmes que eu preciso colocar, baseando na análise técnica, nos pontos que eu acho que são possíveis pontos para eu ficar atento e colocar ordens com um pouquinho mais de folga. Eu acho que eu já tenho falado isso em alguns vídeos, mas vale sempre repetir para quem está assistindo pela primeira vez. Aqui é o Order Management, né? Como você acompanha as ordens, e esse aqui, não menos importante, talvez o mais importante de todos, é o Screener, que basicamente mostra todas as minhas as ações possíveis negociáveis dentro de um filtro específico que eu coloco aqui, né, para olhar um volume mínimo, um market cap mínimo e só OTCs, que é o que eu tenho operado ultimamente, tá? Esse daqui é o meu setup padrão, né, que eu analiso também notícias, né, do ativo, só que aqui ele fica um pouco distorcido, a boleta fica sumida aqui, então eu tenho um formatozinho um pouco mais reduzido para operar pelo laptop, só pela tela do laptop. E estamos a 1 minuto de abrir o mercado. E aí já começam a aparecer as primeiras ordens, os primeiros alarmes aí. Ó, vocês podem ver que tem vários alarmes apitando já para mim, e aí eu vou olhar. Mas antes disso, eu queria ver as ações que eu estou posicionado, né? Para acompanhar um pouco. Deixa eu abrir aqui o portfólio. Quero ver principalmente essa ação aqui que eu estou posicionado e eu queria sair dela. Comprado bem, eu tô no preço aqui, eu vou ficar de olho, tem um vendedor grande no 33, vamos ver se esse 33 some, porque se subir tem chance de eu sair. E além disso, essa é uma outra ação que eu estou posicionado. E olha lá, estão tomando aqui, vamos ver onde tomaram. Eu acho que foi no próprio 33 aqui, mas vamos ficar de olho. Vamos para o que interessa então. Os três de hoje. Então vamos olhar o alarme, as principais ações aí que já apitaram para mim.
Essa daqui é uma possível compra aqui no 0,2001. Vou colocar. MSMY. LVBX. Ações com pouquíssimos negócios não é muito bom. Deixa esse aqui. Não é muito bom a gente considerar como trade. Ó, fez um negócio em 4 minutos. Não é um bom ativo aí para se posicionar. A APJ também nem abriu. Beleza, então a gente está com 2 ordens posicionadas lá e agora a gente vai para o screener, que é o principal local aí para buscar informação aí de possíveis oportunidades. Vamos ver essa daqui. Já entrou compra. O 63 era um local bom, né? um suporte anterior aqui, vocês podem ver, ó, aqui foi um suporte anterior, mas já tem bastante gente defendendo num preço muito mais alto. Vamos ver essa daqui. 3 negócios no dia só, então bem fora do... Aqui possivelmente seria um local de compra. Talvez vale colocar no 16, um pouco acima do... Vamos ver. Opa. Ó, desabou 60%, mas foi um trade só. Então não é um bom indicativo aí. Vamos ver essa daqui que eu coloquei. Eu coloquei a ordem lá embaixo. 0,20. Tá bem longe ainda. Por enquanto é isso. Ó, pessoal, esse é um ativo aí que eu tinha colocado a ordem e ele está próximo de pegar no meu preço. E eu particularmente acho que é um belo... Ó, o ativo está caindo 26% e é um ativo que ele está numa consolidação. Então, aparentemente é um possível bom trade. Estou no 20,01. Eu vou comprar $1.000. Eu estou com 2.000 lá embaixo. Então, se baterem, eu vou colocar no 21. Então, eu vou colocar uma ordem 0,021,2. Vamos ver se pega.
tô lá na melhor compra, né? Vamos ver se sai. Melhor compra. Fala pessoal, nossa ordem naquela LLLI que eu coloquei 1000 ações no 21.2 pegou e era mil dólares, desculpa, e eu coloquei a minha ordem, né, principal no 20.01. Então eu já estou dentro do game, acreditando aí que pode ter mais um pânico até pegar minha ordem no 20.01, 0.20, né? Normalmente os números cheios são números fortes de resistência. E vamos acompanhar, né? A única coisa que eu não gosto muito é que essa ação ela deu uma parada de liquidez aí, mas a gente vai acompanhando, né? Então possivelmente vai ser um trade um pouco mais longo, mas vamos ver qual vai ser a saída desse trade aí. Fala galera, consegui executar no 20.01 lá, que era o preço que eu queria, mais os 1000 dólares, então eu tô com 2.000 dólares nesse trade. E você vê que já entrou no 21.01, eu comprei, já tem força no 20.08, então já estou fazendo um trade positivo. Eu já estou considerando, para ser bem sincero, como o meu médio ficou no 20.66, assim, seria uma ótima eu tentar sair um pedaço já no 21.09, então eu vou colocar lá ó, de certa forma, falar, opa, agora eu vou, 50 mil. Então eu vou colocar no 22.09. 50. Já entrou alguém no 22.09 lá, então eu vou pôr no 22.08. E eu vou colocar o lote escondido de 10 mil. Vamos ver se executa. Aí a gente vai. Fala pessoal, só dando um update no trade. Eu tô com meu médio no 20.67, né, que eu comprei bem na mínima do dia, né? Tanto que meu resto da minha ordem ainda tá aqui. E você vê que começou a entrar compra. Ó, tem gente já comprando no 22, meu trade já está dando 98 dólares de lucro aí. E eu confesso que eu vou sair 50% da minha posição no 22 se eu conseguir. Então eu tô de olho aqui para ver se aparece algum comprador. Já teve alguém comprando no 22.
Tô pronto aqui, ó, Sniper. Se entrar uma ordem no 22 aqui, eu vou chumbar. Ah, Lucas, por que você não coloca na venda no 22,7 aqui? Poderia, mas o que acontece? Esses caras, eles são market makers. E eles têm a preferência em cima de quem está indo direto pro book. Ou seja, se eu coloco uma ordem de 22,07, ele pode colocar 22,07 também. E aí, de certa forma, ele vai ficar na minha frente. Então, eu prefiro ficar monitorando, ó, de certa forma, começar a vender no 21,1 ali. Opa, 22. Se entrar uma venda no 22 ali, eu vou bater. Uma compra, desculpa. Em paralelo, quero mostrar para vocês uma outra ação que eu fiz eu entrei no swing trade ontem. Era uma posição que eu tinha. Então, ó, a ação vem aqui, rompeu o 62, acabou de romper essa barreira e agora os short squeeze estão se ferrando. Eu tô com o meu preço lá em cima, porque eu quero ver essa, ó, ela já está 12% e não para de subir. Né? Ela chegou a ficar lá, ela estava no 0 a 0, né? Então são 12% aí. Mas vamos voltar para o meu trade aqui. Que é, ó, entrou uma venda no 22. O cara foi preciso ali no... Exatamente o que eu ia fazer. Entrou bastante venda no 22. Esse aqui a gente acompanha. Já está 14%. A gente acompanha que com certeza tem uma resistência aqui. As pessoas vão começar a vender. Ó, você vê que começaram a vender aqui porque tem resistência. Provavelmente vão vender aqui. Vão vender aqui. Tem muita resistência. Até o meu preço ali, que é um preço que eu entrei antes do desafio. Faz tempo já. Vamos ver o que está rolando aqui. Saiu no 21,5. Vamos ver se é o comprador. Vamos ver o lote também. 10 mil. Fala pessoal, vocês viram que entrou uma ordem aí no 22. Eu vou bater ali 50 mil ações no 22. Para garantir um lucrinho bom. E a gente vai com outra metade da posição. Então, para vocês entenderem, ó, esse daqui é a informação referente ao pattern da PDT Rule, né? Então, ó, eu só consigo fazer, se eu tenho um capital menor que 25 mil dólares, eu só consigo fazer 3 day trades no espaço de 5 dias. Então, vocês podem ver aí que de certa forma eu tenho que zerar apenas esse trade. Então, ó, eu já saí metade no 22, já reduzi meu risco, e aí eu vou ficar com a minha ordem lá no 22,09 de venda, esperando alguém me zerar. Fala pessoal, e aí a minha ordem foi executada, tá? Então o meu trade foi encerrado. Vamos ver o meu médio aqui. Foi 0,02241 dividido por 0,02067. Foi um trade de 8,4% sobre 2 mil dólares. Então a gente está falando aí de
R$ 150 aí, R$ 160 nesse trade. Show? Em compensação, aquela ação que eu comentei lá não para de subir, né? Eu estou comprado nela, estou até com um lucro maior aí de swing trade, né? Vamos ver o que acontece se rompe essa barreira dos 80. Agora é a grande dúvida. Saiu notícia da ação, ela já está subindo 22%. Vamos ver o que acontece. Minha ordem de venda está aqui lá em cima. Eu acho difícil chegar, mas estamos aí. E é isso.